Moça, bom dia! Como é que você está? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já agradeceu a Deus hoje pelo seu dia maravilhoso que Ele nos concedeu? Então vai lá, agradeça a Deus e peça sabedoria. Porque é a sabedoria que nós precisamos para enfrentar, né, esse mundo onde o maligno está aqui rodeando cada um de nós, nos querendo, né? Lembro que ontem na carta de Laodiceia eu dizia que Deus e o Satanás, ele nos quer, né? E não tem opção, não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Ou é frio ou é quente, né? Não tem meio termo, não tem o equilíbrio entre o bem e o mal, não tem o equilíbrio. Entre Deus e Satanás não tem equilíbrio. Por isso que nós temos que seguir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não caíram, né? Ainda não caíram, não. E nem vão cair. Até que não se cumpra, né? Esse céu e essa terra, né? Não vai. Os mandamentos não passarão. Enquanto essa terra e esse céu não passarem, né? Como dizia Jesus, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a minha palavra não passará. Então, assim a gente terminou as 7 igrejas, a história, né, que João resumiu das 7 igrejas, simbolizando então desde a época do Apocalipse até a vinda de Jesus, né, a segunda vinda de Jesus. E com certeza, quando ele terminou a última carta, ele deve ter terminado muito preocupado, né? Porque ela nos mostra um cristianismo, ela não nos mostra, né, um cristianismo rico, fervoroso, maravilhoso, né? Mas um cristianismo empobrecido, onde ele diz na última carta: vocês são pobres, cegos e nus. Então nós precisamos rever os nossos conceitos e a gente ir fazendo de tudo para que Jesus, ao bater na nossa porta, ele entre e ceie conosco, como diz na última carta da igreja de Laodiceia. Muito bem. E agora nós estamos entrando mais ou menos aí para o capítulo 4 adiante. E aí a gente percebe que João, é lógico, como eu já disse anteriormente, João não teve apenas uma visão, né? Deus não revelou tudo de uma vez só. Então no capítulo 4 fica bem claro, né, que Deus vai revelando aos poucos o que ele deveria escrever. No capítulo 4:1 ele fala, né? Depois de escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão. Então aí fica bem claro, né? E aí ele vai contar: havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: suba até aqui para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Olha, novamente dizendo aí no capítulo 4. Ele contou aquelas e agora eu vou contar depois dessas. As coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado no trono parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono havia outros 24 anciãos. Havia outros 24, ou seja, ao redor do trono havia outros 24 tronos. E neles 24 anciãos. Os anciãos estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como um mar de vidro, como cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo parece um leão, o segundo parece um touro, o terceiro parece o rosto de homem. O terceiro tem rosto de homem, o quarto parece uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas e estão cheios de olhos ao redor e por dentro, dia e noite, sem parar. Eles proclamam, e aí vem, né? Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era
e que vem. Vamos ler até o versículo 8, então, depois vocês podem continuar lendo até o final, né? Que ele vai até o versículo 11, mas depois você lê aí. O que eu queria ler para vocês isso aqui. Como que Jesus, né? Por que que ele viu o Espírito toma conta dele, então ele vê um trono, né? E no trono havia alguém sentado, parecia com uma pedra de jaspe, né? Brilhante, e um arco-íris que envolvia o trono. E aí ele viu quatro seres viventes, né? Com 6 asas. Aí ele vê 7 lâmpadas, né? O candelabro, né? Que são o Espírito de Deus. Ele fala que vê 7 espíritos. Então, na verdade, ele está vendo como que você vê o trono de Deus. Se você colocar lá no Google, trono de Deus, visão de João. Então vai aparecer um trono, né? E você vai ver que tem alguém sentado todo de branco, ele com uma luz resplandecente, alguns raios e trovões, alguns raios, né, que vêm do céu, o arco-íris em volta, aquele brilho todo. Na frente assim parece um mar de vidro, ao lado, atrás e ao lado, todo lado, né? Na frente, dos lados e atrás. Tem 6 vezes 4, 24. Os 24 anciãos, então tem 6 troninhos aos lados desse grande trono. E na frente desse trono, onde está o Deus, né, Todo-Poderoso, tem então esses 4 seres alados que ele fala, cada um com uma visão. Então, Deus trabalha partindo do conhecido para o desconhecido. Ou seja, esses seres que estão em volta do trono, na mentalidade antiga, é como a divindade ficava, é como que se a divindade ficasse cercada por esses seres alados, que eles faziam? Eles cobriam a glória da divindade. Para quê? Para não ofuscar os adoradores. Então Deus mostra de maneira simbólica também aqui, porque era a forma era a forma de como eles se reuniam, como eles viviam quando eles foram, né, do deserto para a terra prometida, era como a forma que eles se reuniam. E esses querubins, né, que ele fala assim, como ao redor do trono havia, quer ver? Do trono, na frente, lá, na frente do trono havia um mar, e no meio do trono, e ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos por trás e pela frente. E, na verdade, eles são chamados de querubins. Então, eles eram como os querubins. Querubins é aquele que protege, que cobre. Querube na língua, acho que é grega, né? Não, na língua hebraica mesmo, né? Querube é aquele que protege, que cobre. A glória de Deus, então, ela é tão imensa que ele tem esses seres especiais em torno dele. Esses anjos para blindar o brilho de Deus, para não ofuscar os demais. Então, abrindo aqui um parênteses, não que esteja na Bíblia nem nada, mas a tradição cristã, nada que esteja na Bíblia, de longa data, entende que Lúcifer era um anjo, ele era um querubim, né? Ele era um anjo que cobria, ele era desses anjos cobridor. Então, a Bíblia fala em Ezequiel 28:11, eu vou ler para vocês lá, ele fala para o rei de Tiro, né? Mas ele está associando também simbolicamente a queda de Satanás, que era o querubim ungido. Eu vou ler para vocês rapidinho Ezequiel 28, de 11 a 19, depois vocês leem. Eu vou ler de 11 até o 16. Olha aqui quando Ezequiel diz, ó: Então recebi a seguinte mensagem de Javé: Criatura humana, entoe uma lamentação contra o rei de Tiro e diga: Assim diz o Senhor Javé: Você era um modelo de perfeição. Você era um modelo de perfeição, veja, cheio de sabedoria e beleza perfeita. Então aqui ele está falando para o rei de Tiro, mas também está simbolicamente a Satanás, né, a Lúcifer. Você morava no paraíso, no jardim de Deus, coberto de pedras preciosas e de todas as espécies. Aí ele vai citar rubi, topázio, diamante, né? E todos os mais.
e aqui, ó, e ouro também, e eram trabalhados seus pingentes e joias. Tudo isso lhe vinha sendo preparado desde o dia de sua criação. Fiz de você um querubim protetor, de asas abertas. Você ficava na alta montanha de Deus, passeando entre as pedras de fogo. Desde quando você foi criado, você era perfeito em todos os seus passos, até que se encontrou a maldade em você. De tanto negociar, você encheu-se de violência e pecados. Então o expulsei da montanha de Deus e o fiz perecer, ó querubim protetor, no meio das pedras de fogo. Seu coração se exaltou com a sua beleza e a sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei no chão, fazendo de você um espetáculo para os reis. Por causa da sua grandeza, da injustiça e do seu comércio desonesto, você profanou o santuário. E aí então ele vai falando, no final ele vai falar, né, que todos os povos que o conheceram ficaram espantados diante de você, porque você se tornou um objeto de espanto e nunca mais existirá. Então aqui é interessante, ele está falando para o rei de Tiro, mas está também simbolicamente colocando aqui para Lúcifer. Por isso que ele fala aqui, você era um querubim protetor, né? Então Deus partia daquilo que eles já conheciam. E é por isso que ele coloca, então, a visão que João tem do trono, é essa visão aí. E é legal aqui dizer, Deus está sentado no trono, o Espírito Santo simboliza o fogo que sai na volta do trono, que é os relâmpagos que eu disse para vocês. E esses 24 anciãos, quem seriam, né? Há uma dúvida, assim, e sempre que a gente vai estudar, quem seriam os 24 anciãos? Lembra que a gente falou que a numerologia na Bíblia tem muito significado, né? Símbolos também. E como nós já vimos, o 7 é o número perfeito, que indica a totalidade na Terra. O 3 simboliza a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O 4 é um número universal, quando a gente vai falar os 4 cantos da Terra. Norte, Sul, Leste e Oeste, né? Enfim. Então é universal o 4. O 12 simboliza 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. E o 12 é o símbolo também do povo de Deus. E é o número perfeito no céu. Então, e lembra que quando a gente dizia assim, que quando ele quer colocar alguma coisa que é além daquilo, ele falava assim, quanto devo perdoar? 7 vezes? 7 vezes? Não, 7 vezes 70, né? 70 vezes 7. Então, aqui o 24 também simboliza 12 vezes 2. Então, é 12 apóstolos, 12 tribos, mas para ele exaltar, né, esse número 12, ele coloca vezes 2. E fica, então, 24, são os 24 anciãos. E aqui é interessante que alguns pensam que os anciãos eram anjos. Né? Alguns falam assim, são anjos. Mas como que são anjos? Que a gente vê lá no versículo... a gente vê no versículo, quer ver? Ele fala assim que os anjos... Ao redor desse trono havia outros 24. Lá no versículo 4. Capítulo 4, versículo 4, ele fala, né? E nele 24 anciãos estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa na cabeça. Anjo não tem coroa. Deus não fez anjo para pôr coroa. Para quem Deus, a promessa é para quem a coroa? Lá no capítulo 2, no versículo 10, naquela igreja, ele diz que a coroa é para os filhos de Deus, né? Então, lá no capítulo 2, se você for lá, no capítulo 2, versículo 10, 2 no versículo 10, ele fala assim, não tenha medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar, quer ver? No versículo 10, na segunda parte, ele fala, seja fiel até a morte, eu lhe darei em prêmio a coroa da vida. Então, os filhos é que vai ter a coroa. Os filhos é para a coroa, não são para os anjos. Então, a coroa é dada para aqueles que vão reinar e governar junto com Cristo. Ou seja, são os seres humanos que forem salvos. Essa é a promessa que ele faz, dar a coroa da vida. Então, quem seriam esses 24? E no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 51, ou um pouco antes, você vai ver quando Jesus foi crucificado e na hora que ele morre, eu vou até ver para vocês lá, porque é interessante demais esse trecho, nem que a gente estique um pouquinho o horário hoje, mas é interessante demais.
E a gente nunca parou para pensar. E aí, ó, lá em Mateus 27, ele vai falar assim, ó. Mateus 27, ele vai falar assim, ó, o versículo um pouco antes do 51. 27, 51. Ele vai falar assim, ó. Foi então enquanto Jesus estava lá, né, condenado, e aí nos últimos momentos ele vai dar um forte grito, né, o capítulo 50. Jesus deu então outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Quando ele entrega o Espírito, o que acontece? A cortina do céu se rasga, né? Então, ó, imediatamente a cortina do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O que a gente vê com isso, né? Paulo, ele fala também dos salvos. Ele fala que dos que vão ser salvos pela ressurreição, né? Dos que vão estar vivos na volta de Jesus. Então veja, lá em Romanos, né? Em Coríntios, na verdade em Coríntios, 1 Coríntios 15, 20, em 1 Tessalonicenses 4, 15, também ele vai falar alguma coisa. Paulo vai falar isso, que os que serão salvos pela ressurreição, né? E aqueles que vão estar vivos ainda na volta de Jesus. Então ele menciona uma terceira classe, que ele chama de primícias. Então na Bíblia, as primícias eram os primeiros frutos que você deve dar para Deus, oferecer a Deus. Então são as primícias. De tudo que você tenha, das primícias a Deus, né? Então aqui, simbolicamente também, quando Jesus vai para o céu, é como se ele levasse com ele esses 24 que ressuscita aqui, ó, que a gente vê, ó, os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Aqueles que já tinham dado, que já eram salvos, mas ainda estavam esperando Jesus. E Jesus vai, né? Ele vence a morte, que ele desce na sepultura, ele desce na mansidão dos mortos, ou seja, ele desce na mansidão do diabo, onde ele tinha a chave da eternidade, que todo mundo morria e ninguém mais ressuscitava pelo pecado. Então Jesus vai lá e salva todos nós do pecado. Agora eu tenho a chave, eu tenho o poder, né? E eu posso salvar aqueles que acreditarem, aqueles que adorarem a Deus verdadeiramente. Então aí é como se ele levasse, quando ele morre, ele levasse essas primícias já, que seriam esses 24 anciãos, né? Então na Bíblia as primeiras colheitas, né, que eram as primícias, eram então dadas, era para Deus, então simbolicamente aqui também, como se Jesus, ao ir para o céu, ele levasse com ele já as primícias dos salvos. Aqui estão, Senhor, as primícias, e eles se sentaram ali. E se você olhar na internet, pela visão que João teve, então era desse jeitinho que o povo de Deus estava acampado no deserto. O santuário ficava no meio, com um candelabro de 7 chamas. Esse candelabro chama-se menorá. Então, se você depois quiser ver também na internet, colocar lá menorá, você vai ver que é um candelabro, já falei em outros vídeos, né? Com 7 velas assim, né? Com 7... então, simbolizando as 7 plenitude, as 7 igrejas. E Deus, né? Jesus, quando ele vê lá, Jesus andando no meio do candelabro, né? Jesus andando no meio, então, dessa menorá, que simboliza todo o povo, toda a história do povo, ou seja, Deus, né? Jesus caminhando conosco. Então, era assim que as tribos, eles faziam, né? O santuário no meio, né? Com o candelabro, 7 chamas, o trono de Deus e a arca dos 10 mandamentos, né? Então, a arca dos 10 mandamentos ficava junto com o povo, né? Na tribo ficava, né? E na arca, você sabe que na arca tinha o maná, os 10 mandamentos, e o cajado de Arão, né? Então ficava no meio, em volta das tribos de Israel. Então a imagem que ele faz, a imagem que ele tem, é justamente que ele descreve, e é Deus no centro, né? Como se ele fosse o santuário e os 24 anciãos representando as tribos, ou seja, o Deus no meio do seu povo.
ali as tribos 24, porque 12 vezes 2 para aumentar, para, né, engrandecer mais ainda o número, né? Não é, né, ele não é 10, ele é 1000, né? Como a gente já colocou. Então, esse santuário que ficava no meio do povo, conforme ele caminhava, lembra? Não tinha templo em lugar nenhum. Era a Arca da Aliança que acompanhava eles. Então, a arca simbolizava o quê? Deus no meio das suas tribos. Ou seja, Deus ali está no meio dos 24 anciãos, que representa então todo o povo. Esse que já provavelmente, né, já tenha ido com Jesus, na época que Jesus então ele morre e ressuscita depois, né, na hora que ele abre, né. E aí era isso então que a gente gostaria, né, gostaria de falar com vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho então do capítulo 5 para a gente ir falando mais um pouco para você ir aí percebendo sim algumas coisas importantes do Apocalipse e tomar o gosto de você ler, de você estudar e para você ver essa revelação que Cristo trouxe para nós, né? Uma revelação de que você precisa, eis que estou na porta e bato, né? E se você abrir, ou seja, abre o seu coração, abre a porta para Jesus entrar na sua vida, para Ele transformar a sua vida, porque depois que a gente se transforma, assim como Nicodemos, né, falou: Senhor, mas eu tenho que nascer de novo. Não, você tem que nascer do fogo, do Espírito Santo, né? Da água e do Espírito. Se você não nascer do Espírito, você não for uma nova criatura transformada pelo Espírito Santo que renova todas as mentes, você não terá parte com Deus, você não terá parte com Jesus. Então, nós não herdaremos o reino eterno se nós não nos transformarmos pela renovação da nossa mente, pela mudança de nossas atitudes, pelas nossas ações. Né? Então, nós precisamos fazer boas ações, precisamos viver aquilo que Jesus nos ensinou a viver. Então, nós temos que nos deixar passar pelo fogo, o fogo que nos transforma, e é o fogo do Espírito Santo. Então, abre o seu coração e deixa Jesus entrar para ele transformar você de dentro para fora. E era isso, então. Fica com Deus. Um beijão no seu coração. Logo mais, então, estaremos estudando o capítulo 5.